Juremir, quem eram os lanceiros negros naquele contexto da Guerra de Farrapos? Olha, os lanceiros foram, antes de tudo, bravos soldados. Foi gente da maior coragem possível e que lutaram sonhando com liberdade. A gente precisa pensar naquele contexto da Revolução Farroupilha como uma guerra civil que opôs os proprietários gaúchos ao Império. Dito de outra maneira, é bem simples. A Revolução Farroupilha foi a revolução dos proprietários rurais gaúchos contra um tratamento dado pelo Império que eles consideravam como inadequado. Eles queriam pagar menos impostos, eles queriam um tratamento mais privilegiado de parte do Império. Então eles se insurgiram e, para lutar contra o Império, eles foram obrigados em determinado momento a buscar mais mão de obra militar. Então eles começaram a estender essa possibilidade aos escravos ou ex-escravos e principalmente aos escravos dos imperiais. Era uma cooptação. Traz o escravo do imperial para lutar com os farroupilhas em troca da promessa de liberdade se vitória acontecesse. Então, os escravos, por exemplo, dos próprios farroupilhas, eles não libertaram, nem liberaram e nem colocaram realmente a lutar. Boa parte ficou nas fazendas trabalhando para que os proprietários pudessem ir defender os seus interesses. Eu sempre digo, em tom provocativo, que a Revolução Farroupilha foi feita com a ideologia da Farsul de hoje, no sentido de que eram liberais. Os farroupilhas, os grandes chefes farroupilhas eram liberais, como são os liberais de hoje. Entre outras coisas, eles queriam pagar menos impostos. Mas os métodos, porque foi uma guerra civil e uma guerra de guerrilhas, eram os métodos assim, tipo as Farc da Colômbia. Eram métodos de guerrilha, sequestrava, saqueava, tomava a terra alheia, principalmente depois que se implantou uma república que se considerou que isso aqui era outro país, o que o Império nunca reconheceu. O grande problema é que quando se aproximou do final de tudo e havia uma negociação com o Império, não uma negociação de paz entre dois países, porque o Império não reconhecia isso aqui como um país, como uma república, mas uma negociação no sentido do Império anistiar os revoltosos, perdoar os revoltosos e até indenizar aqueles que tinham feito grandes gastos para manter o trem de guerra. Nessa negociação surgiu um problema. O que fazer com aqueles negros que pertenciam aos imperiais e que estavam lutando com os farroupilhas? Havia duas possibilidades. A que o Império exigia devolver todos esses negros para que eles fossem entregues aos seus proprietários, ou então buscar uma solução que fosse libertá-los. Os farroupilhas se dividiram. Uma parte aceitou entregá-los, vamos entregar, e como de fato acabaram fazendo, e outra parte resistia um pouco. Havia farroupilhas como o Neto, que resistiam um pouco, inclusive pelo medo de uma rebelião, porque era uma traição ter prometido liberdade e depois devolvê-los aos seus proprietários. Então, eles temiam uma rebelião desses escravos. Chegou um momento em que era preciso encontrar um jeito de resolver isso, porque aceleraria o processo de negociação com o Império. Aí é que veio o famoso 14 de novembro de 1844, que é o episódio de Porongos, quando, curiosamente, o acampamento dos negros, porque havia uma divisão de acampamentos, acampamento dos brancos, acampamento dos negros, acampamento dos índios, o acampamento dos negros em Porongos foi atacado, entre aspas, de surpresa e, em grande parte, dizimado. Assim, de 100 mortos, 80 eram negros. Porque o ataque aconteceu em cima do acampamento negro e não dos outros. Porque os comandados de Davi Canabarro não se defenderam ou não previram o ataque. Tudo isso entre aspas. Porque os lanceiros que estavam lá e que foram naquela madrugada surpreendidas, eles lutaram bravamente, lutaram muito, mas de toda maneira eles foram expostos a uma situação cruel, porque desabou sobre eles uma tropa inimiga
em condições totalmente desiguais de luta. Então, a grande questão é por que isso aconteceu. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu, entre outras coisas, porque houve uma traição. E essa é a grande discussão. O cabedal de documentos sobre isso é enorme. Para se falar disso, precisa passar por uma série de documentos, inclusive uma famosa controvérsia entre dois historiadores, Alfredo Varela e Alfredo Ferreira Rodrigues. Os dois foram os grandes historiadores do final do século XIX da Revolução Farroupilha. Então, o Varela era um historiador que coletou a maior massa de dados sobre a Revolução Farroupilha, e o Ferreira Rodrigues, que também coletou muita coisa, era o grande defensor dos farroupilhas. Basicamente ficou assim, o Varela acusando o Canabarro de traição e o Ferreira Rodrigues defendendo. Então eles foram amontoando documentos numa controvérsia que saía nos jornais, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, Correio do Povo.